Nós estamos de volta para dar continuidade à entrevista com o candidato ao Senado pelo PTB, Armando Monteiro, que está hoje no estúdio da TV Nova Nordeste, em TV aberta para toda a região metropolitana do Recife, no canal 22, na TV Cabo Mais, canal 20, NET TV, canais 45, 58, na rede mundial de computadores online, www.tvnova.tv.br. Boa noite a todos. Vamos lá para a rodada das organizações não governamentais. Como a gente abriu o telefone da ouvidoria desde o princípio, o pessoal está pedindo para que na hora que vocês fizerem a pergunta, antes da pergunta, rapidamente, falem um pouquinho do trabalho da organização que vocês representam, né? O que é que ela faz na prática, enfim. Professor Jorge Emílio, boa noite. Bom, boa noite, Pedro Paulo, boa noite, deputado Armando Monteiro, boa noite, companheiros de bancada, telespectadores. Eu represento o Centro de Estudos do Nordeste, que é uma organização que foi fundada em 1975 por Gilberto Freire e várias outras personalidades, né? Barbosa Lima Sobrinho, inclusive foram seus primeiros presidentes, Gilberto Freire e Barbosa Lima Sobrinho, e diversos outros pensadores e autoridades. Campelo. É uma organização que pensa e estuda os problemas do Nordeste e que defende um Nordeste mais desenvolvido, sobretudo na luta para tentar reduzir as desigualdades interregionais de renda, que aqui o deputado falou anteriormente. Sua pergunta? Bom, a minha pergunta é relativa à questão industrial. Bom, segundo dados da indústria, os prejuízos da indústria brasileira na crise 2008-2009 somou da ordem de 212 bilhões de reais. O ranking do chamado Fórum Econômico Mundial em 2009 disse que, numa pesquisa com 139 países, houve uma perda de competitividade na indústria brasileira e no país como um todo, em termos de competitividade internacional. O Brasil saiu do 56º para o 58º lugar. Bom, por outro lado, há quem diga que nós estamos vivendo um momento de desindustrialização, e essa desindustrialização pela falta dos estímulos adequados, de políticas industriais adequadas, que nós estaríamos sofrendo aí a concorrência predatória dos chineses, reduzindo o Brasil, inclusive, que é um país industrializado, a uma posição de mero exportador de commodities, de produtos agrícolas ou de produtos pecuários. Bom, aí eu perguntaria, nesse processo de perda de competitividade, que inclusive a própria pesquisa diz que ela se deve a alguns fatores: elevadíssima carga tributária, cerca de 40% da renda, elevadas taxas de juros reais. Nós somos o país que as taxas de juros reais são as maiores, né? Principalmente o spread. Concluindo a pergunta. Difusa regulação do governo, quer dizer, a regulação do governo é confusa. Custo da criminalidade e da violência urbana, desperdício dos gastos de governo, mau gasto e baixa qualidade na infraestrutura, sobretudo estradas, problemas de energia. Os portos, nós estamos no 123º lugar, na área do transporte aéreo, 109º lugar, e a baixíssima qualidade do ensino fundamental, especialmente nas ciências, matemáticas e ciências de uma maneira geral. Eu perguntaria, o Nordeste vivendo agora esse boom industrial, e especialmente Pernambuco, com SUAP, na qual precisa, para sua consolidação, dessa força, dessa política industrial e dos devidos incentivos financeiros e fiscais. Como é que o senhor vai atuar como senador para corrigir essas diferenças? Olha, Jorge, eu agradeço a pergunta, porque eu tenho uma profunda identificação com essa agenda pró-competitividade, porque o trabalho da Confederação, que é a instituição que eu presido, ele teve todos esses anos voltados para a discussão e desses fatores que constrangem e limitam a competitividade da produção nacional. Portanto, é uma agenda que eu conheço e que envolve uma atuação para que você melhore o ambiente de operação das empresas no Brasil. Numa ação que há um olhar sobre vários aspectos.
vamos dizer, da realidade do Brasil. Desde as reformas microeconômicas, que estão aí em pauta. Por exemplo, há pontos muito importantes ainda dessa reforma: o cadastro positivo, a reestruturação do sistema de defesa da concorrência, o papel das agências reguladoras, alguns marcos regulatórios que não se completaram no Brasil. Portanto, há muita coisa que está sob exame do Congresso Nacional e que afeta de forma decisiva o ambiente de negócios no Brasil. Agora, o Brasil tem, além das dificuldades que você citou, um grande problema hoje. O Brasil tem dois preços macroeconômicos que estão fora do lugar: o juro e o câmbio. Isso tem um efeito sobre a competitividade terrível. O câmbio no Brasil hoje, ele está tão apreciado, ele está tão valorizado o real, que as exportações brasileiras estão perdendo fôlego. E as importações são muito beneficiadas pelo câmbio. Tudo que você importa é barato e tudo que você exporta é caro. Então, o Brasil, primeira medida pró-competitividade é fazer um realinhamento dessa equação. Na hora que o juro real for menor, e aí você tem que tratar isso na política fiscal, você, ao reduzir essa diferença entre a taxa de juros interna e a externa, você não estimula esse movimento de vinda de capitais que concorre para valorizar mais ainda o real. Então, se nós não tivermos um juro, uma taxa de juros que se aproxime da taxa de juro média internacional, nós vamos ver esse problema do câmbio agravado. E aí sim pode acontecer um processo de desmonte da indústria nacional. Os países asiáticos que crescem na indústria têm políticas de câmbio amigáveis à indústria. Ou seja, eles olham essa questão fundamental que é o câmbio. Agora, o Brasil tem uma agenda densa, complexa, desafiadora. Essa questão do sistema educacional, a qualidade do capital humano, a questão da infraestrutura, da logística, o sistema tributário. Por exemplo, no sistema tributário, nós não temos que ficar esperando uma grande reforma tributária que não vem. Nós podemos ir aperfeiçoando o sistema atual, ou pelo menos retirando dele uma série de pontos que desfavorecem a competitividade. Exemplo, o Brasil tributa o investimento. É um dos únicos países que se dá ao luxo de tributar o investimento. Ou seja, quando você compra uma máquina para montar uma fábrica, você já está pagando imposto quando adquire a máquina, antes de produzir. Isso o mundo não faz. O Brasil ainda onera as exportações, porque o exportador acumula créditos que ele não realiza. O Brasil torna o crédito mais caro, os tais spreads, porque bota muito imposto no crédito, impostos diretos e indiretos. Então, se existe alguém que, se chegar ao Senado, tem absoluto compromisso com essa agenda pró-competitividade, sou eu, porque tive a oportunidade de, à frente da Confederação Nacional da Indústria, discutir e conhecer essa agenda. Paula Albanês, representando aqui a Casa Menina Mulher. Boa noite. Oi, primeiramente, boa noite a todos e a todas que estão aqui presentes, telespectadores. A Casa Menina Mulher trabalha na inclusão social de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, principalmente com foco na violência doméstica e sexual. Bom, a minha pergunta é o seguinte: o Brasil ainda fala muito de suas crianças, mas ainda cuida muito pouco delas. Um exemplo disso, eu não sei se você tem conhecimento da agenda de compromisso que o atual prefeito de Recife fez com o CONDICA, que é o Conselho Municipal de Defesa e Promoção de Crianças e Adolescentes, onde ele coloca como seu primeiro compromisso ampliar o orçamento, né, para o CONDICA, para fiscalizar e cuidar das crianças e adolescentes do município. E aí o orçamento de 1.150.000, que hoje não é viável ainda, né, para estrutura física e técnica. E ano que vem ele prevê um corte de pelo menos 20% desse orçamento. A minha pergunta é: você, como candidato ao Senado,
Como você vê esse orçamento para os conselhos municipais para cuidar dessas crianças e adolescentes? Olha, primeiro eu quero dizer que esse trabalho é um trabalho extremamente importante, quer dizer, ter políticas de não só de inclusão, mas políticas voltadas para esses segmentos que precisam ser assistidos e que precisam, portanto, ser alvo das atenções dos governos. Nesse caso que você refere-se, o orçamento é basicamente proveniente da prefeitura. São recursos municipais. O senador não tem interferência direta sobre o orçamento do município. O orçamento do município é votado e discutido na Câmara Municipal do Recife. Agora, é evidente que há políticas públicas nessa área que podem perfeitamente conjugar a atenção do governo federal com recursos que possam ser destinados para esse tipo de ação, que são complementares a essa ação que os municípios realizam. Então, nesse sentido, eu estarei sempre à disposição e com a preocupação de poder reforçar esses orçamentos. Marcos Moraes, presidente da União dos Conselhos de Moradores aqui da cidade de Olinda. Boa noite, Pedro Paulo. Boa noite, candidato. Boa noite, Marco. Boa noite a todos aqui no estúdio. Boa noite, telespectadores. A Unacomo é uma entidade de Olinda que surgiu no dia 3 de maio de 88. Portanto, estamos hoje com 22 anos. De uma necessidade das associações, clube de mães, conselho de moradores, de estarem mais forte, unida, para defender de fato bandeiras de políticas públicas na educação, na saúde, principalmente dentro do município de Olinda. Porque no ano de 88, quando se tentava lutar com os governos, mostrando os caminhos, os nortes, aonde a sociedade precisava realmente de atendimento, a entidade ia só e não tinha força. Por isso surgiu a Unacomo, na época com 12 entidades filiadas, e que hoje tem 186 entidades de Olinda que agrega a filiação da Unacomo. Sua pergunta. Aí, candidato, fala-se muito na questão de educação em todo horário eleitoral, que se diz horário eleitoral gratuito, que na realidade sabemos que todo custeio do horário eleitoral é pago com os impostos da população, porque sem os impostos, altos impostos, que nós pagamos, não seria possível haver essas produções do horário eleitoral. E é um momento ímpar, onde todo e qualquer candidato deveria aproveitar esse momento para fazer prestação de contas dos seus mandatos, aqueles que já tiveram mandato, e aqueles que pleiteiam, ao menos fazer uma prestação de contas da sua vida pregressa à população. E com isto, também aproveitar apresentando propostas viáveis e que venham realmente ser executadas durante o mandato daquele que se eleger. Mas o que nós assistimos é exatamente